Olá, olá! Então, trazendo agora o último vídeo dessa série que apresentou meu trabalho de conclusão de curso na especialização em Pedagogia Waldorf pelo Instituto Clarice Lispector, que eu apresentei em 2023. E conforme falado no vídeo anterior, eu fiz uma pesquisa e trouxe essa pesquisa em duas formas, né, com as vivências tanto daquilo que eu tinha coletado, como também da coleta feita por outros professores quando eles responderam um questionário para mim. E os dois vídeos anteriores, aliás, né? E considerando isso, durante todo o capítulo 4 do meu trabalho, eu fiz uma pergunta que é: que sentimento que a gente carrega enquanto está executando nosso trabalho dentro de casa, quando está executando as tarefas dentro da casa. E eu trouxe esse questionamento pensando pra gente, pensando em que todo mundo deveria carregar esse mesmo sentimento. A questão é que é nesse ponto, assim, o que eu exalo enquanto eu tô atuando dentro de casa, mesmo que eu não tenha criança, né? Porque quando eu tenho criança, como falado lá no início, nos primeiros vídeos, a criança vai aprender pela imitação e pelo sentir. Então, quando eu estou executando um serviço da casa, o que eu trago para essa criança, né? Como que eu estou atuando no mundo de forma que essa criança receba exatamente esse trabalho também de uma maneira plena e bonita, né? Mesmo que quem esteja assistindo esse vídeo, se por acaso mora sozinho, a pergunta é: o que você exala para o seu ambiente enquanto você limpa a sua casa? O que você deixa decantar nesse ambiente? É isso, assim. Então vamos carregar esse sentimento, né, do que a gente pode melhorar enquanto adultos, né, no atuar da casa. Vamos começar a leitura, a última leitura do trabalho por hora. Considerações. Não são finais porque esse trabalho ele é contínuo, né? Ele não vai parar por aqui. Para a elaboração deste trabalho, no início, alguns pontos foram levantados. O valor do trabalho com relação aos seres que estão envolvidos com este trabalho. Foi o primeiro ponto. 2. O valor do trabalho para ser base do desenvolvimento cognitivo e motor das crianças. 3. O valor destes trabalhos para a vida social. Entre esses pontos, o de número 2, o valor do trabalho para ser base do desenvolvimento cognitivo e motor das crianças, foi escolhido como base para a pesquisa. Mas também mais de uma pergunta surgiu no momento em que este trabalho foi ganhando seu corpo físico. O fazer da casa possibilita algum alicerce no desenvolvimento do ser humano do primeiro setênio? Quanto o fazer da casa pode ser organizacional para as crianças do primeiro setênio? O fazer da casa pode ser organizacional para as crianças do primeiro setênio? E nesse caso, a terceira pergunta foi a norteadora para o trabalho. Ou seja, o fazer da casa pode ser organizacional para as crianças do primeiro setênio? Como percebe-se, a pesquisa pode ser muito mais ampla, como tantas outras. Precisou passar por um funil até encarnar como apresentada no trabalho. É um tema muito amplo que ainda merece outros estudos futuros, respondendo às perguntas já levantadas ou a outras novas que poderão surgir. Afinal, a observação das crianças não se encerra junto com a entrega do trabalho, mas, na verdade,
dá um impulso para a continuidade da pesquisa. Afinal, a pergunta norteadora surgiu de uma teoria pessoal e até mesmo intuitiva, que foi se materializando nas observações, também pessoais, das crianças. Já nesse momento, começou a se considerar a teoria de que o trabalho da casa pode ser organizacional às crianças do primeiro setênio e que, de alguma forma, poderia refletir após a entrada das crianças no ensino fundamental. Mas ainda era necessário uma contraprova, que não seria possível conseguir em bibliografias, pois, como já mencionado, não há quase nenhuma sobre o assunto. Então surgiu a possibilidade de se documentar através de um questionário a outros educadores, que já têm passado pela experiência. O resultado foi que o questionário foi respondido por educadores e educadoras do Brasil todo, não somente por aqueles envolvidos com a pedagogia Waldorf. E, de maneira geral, todos concordaram com a teoria de que o fazer da casa auxilia com o desenvolvimento da criança ou com sua organização durante esse processo educativo e de crescimento. A partir de tais respostas e observações, abre-se agora outras oportunidades de pesquisas e publicações futuras, entre elas as que já foram levantadas e descritas acima, além de outras que não foram relatadas aqui, mas foram registradas durante a elaboração do trabalho. Conclusão. O fazer da casa pode ser organizacional para as crianças do primeiro setênio? Se essa pergunta fosse respondida de maneira direta, agora a resposta seria sim. Como percebido, no desenvolvimento do trabalho, ainda mais do que organizacional para a criança, o fazer da casa é organizacional para o ser humano que se envolve com este trabalho. É importante, neste momento, concluir que a pesquisa feita teve uma base norteada pela pergunta, por experiência da autora, eu, que precisava de certa forma ter elementos para comprovar aquilo que observava em seus estudos, atendimentos e acompanhamentos de crianças do jardim de infância. O trabalho diário da casa é muitas vezes visto como pesaroso e, dependendo do ponto em que está, ele realmente o é. Mas o fazer possibilita muitos aprendizados. Primeiro para o adulto, que o está fazendo, considerando-se principalmente a autoeducação. Depois para a criança que o cerca, pois a criança aprenderá tudo o que lhe for apresentado como exemplo. Apesar da dificuldade que possa surgir, fazer o trabalho de casa deve ser feito com prazer genuíno, pois dessa forma estaremos educando crianças para se tornarem seres humanos livres. Estaremos educando crianças que conseguiram absorver melhor suas atividades, primeiro escolares e depois em seu trabalho. Estaremos criando crianças com empatia, respeito e cuidado com o outro e com o serviço do outro. Pessoas, muito obrigada por terem me acompanhado nesta linda jornada. Até breve.